Olá, amigos. 7 de junho de 2018, legítima defesa em foco. Vejam só essa. Um juiz federal de Goiânia recebeu uma reclamação disciplinar no Conselho Nacional de Justiça, movida pela seção de Goiás da Ordem dos Advogados do Brasil. Sabem por quê? Porque, segundo a OAB, e é verdade, em uma determinada audiência, esse juiz deixou entrever que estava a portar uma arma de fogo. Ele, portanto, presidiu a audiência armado com arma de fogo. Ora, porte de arma de fogo é um direito estatutário de qualquer magistrado. É o Estatuto da Magistratura Nacional que assim o diz. E lembre-se que o Estatuto do Desarmamento não revogou as leis existentes que tratavam da mesma matéria. Então o juiz tem direito a porte de arma. A única coisa que se discute já há muito tempo é se ele tem que se submeter ou não às mesmas exigências que qualquer cidadão comum tem sobre si no Estatuto do Desarmamento, como, por exemplo, a habilitação técnica. Na nossa opinião, tem que ter habilitação técnica. Mas o fato é que ele tem direito a porte de arma. Ele recebeu essa reclamação disciplinar. O relator do processo disciplinar, lá no Conselho Nacional de Justiça, CNJ, é o corregedor do órgão, o ministro João Otávio Noronha. E ele já ofereceu o seu parecer, não dando provimento à reclamação disciplinar e dizendo que diante da violência e dos perigos a que estão expostos os juízes brasileiros, em especial no interior do país, o local em que os magistrados mais precisam de uma arma é justamente a sala de audiência. E o conselheiro Aloysio Correia, acompanhando o voto do relator, disse, com muita razão, que não há restrição para porte de arma em audiência. Ele se refere ao juiz, claro, não a um cidadão comum qualquer, né? Evidente. E no momento em que, na opinião dele, o juiz se encontra vulnerável. E pergunta a ele no seu voto: se eu tenho porte de arma e não posso usar arma, de que adianta? É uma boa pergunta, sem dúvida nenhuma. Um dos membros do Conselho, o juiz Marcelo Schiller, que é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, informou, por outro lado, que ele mesmo já precisou realizar uma audiência armada. Então, vejam bem, surgem votos discordantes. Não é unânime o parecer, o voto, já que, por exemplo, o conselheiro Luciano Frota disse que o juiz, ao assim proceder, tornou o ambiente da audiência judicial em um faroeste. Lá a gente já pode imaginar mais ou menos qual que é a posição ideológica desse juiz, né? Ele disse que a audiência é um momento de conciliação, nem sempre, nós sabemos muito bem disso. Mas nós evidentemente concordamos com o direito do juiz, do magistrado, de portar arma de fogo onde quer que ele esteja, porque esse é um direito estatutário dele. O que chama a atenção é a veemência com que os pares, no caso do Conselho Nacional de Justiça, em maioria até agora, defendem o direito do magistrado de portar arma de fogo e dizem que ele está exposto a muitos perigos, principalmente durante as audiências. Bem, o que dizer do brasileiro comum? Porque o juiz de direito, lembrem-se, senhoras e senhores, em audiência tem a força policial consigo, tem os dispositivos, ou deveriam funcionar, os dispositivos lá nos diversos fóruns, seja da Justiça Federal, da Justiça Estadual, para impedir o acesso de pessoas armadas com qualquer tipo de dispositivo que possa ser utilizado para uma agressão contra o juiz. Tem agentes de segurança judiciários à sua disposição. Se houver qualquer laivo de ameaça contra ele, são designados agentes da Força Policial Estadual ou da Polícia Federal, conforme o caso, para protegê-lo e, quem sabe, proteger a sua família também, proteger seus deslocamentos, proteger a sua residência. Então ele está cercado da segurança armada do Estado, e é assim que tem que ser. E o cidadão comum? Se o juiz necessita, como efetivamente nós concordamos que necessita, e dizemos e reafirmamos que o juiz tem direito a porte de arma em qualquer ambiente,
O que dizer do cidadão comum que está exposto à sanha do crime em qualquer parte do território nacional? O cidadão comum que não tem os dispositivos de proteção do Estado oferecidos aos magistrados de qualquer escalão, de qualquer instância. Essas pessoas é que estão desprotegidas. Essas pessoas é que não têm o socorro da autoridade, embora supostamente tenham direitos assegurados em lei. Essas pessoas é que clamam ao Poder Legislativo pela reforma necessária, profunda, completa, total do Estatuto do Desarmamento, em cumprimento à decisão popular de 2005, sem ser ouvidas, sem que sejam ouvidas. Essas pessoas é que dependem unicamente da força policial, que infelizmente, às vezes falha. Nem sempre pode estar presente para a defesa da sociedade. Não pode socorrer o cidadão em 100% das suas necessidades, em 100% dos casos, em 100% dos locais. O Estado Armado falha. E o cidadão fica à mercê do crime. Esse é o que precisa da proteção dada pela arma de fogo, de exercer um direito que nós reputamos constitucional e que vem sendo negado contra a Constituição, vem sendo negado contra uma decisão popular que é soberana no país, pois permanece em vigor, exatamente nos termos em que foi aprovado, ou quase isso, em 2003, o amaldiçoado Estatuto do Desarmamento, que é o desarmamento das pessoas de bem e não dos criminosos. Então, senhores juízes, especialmente o senhor juiz que está sendo processado injustamente agora e que certamente tem influência no seu meio profissional, lembrem-se no futuro, quando julgarem causas relacionadas à posse e porte de arma, das agruras do cidadão comum. E lembrem-se de fazer justiça. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.